Reino de Clio Caminhos da História, em suas andanças pela cidade de São Paulo, visitou as grandes catedrais, mas visitou também pequenas igrejinhas ao redor do centro da cidade que nós não poderíamos deixar de mostrar para vocês. Então, neste primeiro vídeo, vamos apresentar 4 desses pequenos templos do centro da cidade de São Paulo. Vamos conosco, vamos conhecer Reino de Clio, nos caminhos da história, nas igrejinhas do centro de São Paulo. A igreja Nossa Senhora da Boa Morte, que vemos aqui ao fundo, foi construída por uma ordem de jesuítas e conta uma bonita história contra a discriminação. Vamos conhecer. A igreja de Nossa Senhora da Boa Morte foi construída por jesuítas, membros da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, em terreno adquirido em 1802. A inauguração ocorreu em 25 de julho de 1810, tendo passado por reformas em 1871, 1873 e 2006. A Irmandade foi fundada em 1728 com o nome de Irmandade dos Homens Pardos de Nossa Senhora da Boa Morte e aceitava a participação geral sem discriminação de cor, raça, classe social, enfim, nenhuma discriminação. A construção é em estilo barroco colonial, feita de taipa de pilão, e foi tombada em 1974. Se você tem uma igreja do Rosário aí na sua cidade, provavelmente ela tenha uma história semelhante a esta aqui ao fundo da cidade de São Paulo. Vamos conhecer Reino de Clio, nos caminhos da história, nas igrejinhas charmosas do centro da cidade. Geralmente, as igrejas do Rosário dos Homens Pretos nasceram da discriminação racial da época da escravidão. Como os negros não eram permitidos nas igrejas dos brancos, eles se reuniam em associações, as irmandades, e construíam suas próprias igrejas. As obras da igreja original foram iniciadas em 1721 e terminaram um ano depois, o que deixa antever a simplicidade do templo. Nele, os negros praticavam os ritos católicos em sincretismo com a tradição dos bantus. Nesta época, a Irmandade ainda não tinha os recursos nem a autorização da igreja para a obra maior, por isso a simples capelinha. A arrecadação dos recursos para a obra foi feita por um ermitão em Minas Gerais e, com a ajuda do bispo, o terreno foi doado pela Câmara de São Paulo. As obras duraram de 1728 a 1737. Esse templo existiu até 1903, quando foi desapropriado e demolido pelo prefeito Antônio Prado. E então, a igreja que vemos aqui foi construída, sendo inaugurada em 1906. Essa mudança é vista como mais um ato de discriminação racial, pois os cantos e ritos africanos dos cultos realizados no antigo templo geraram reclamações dos moradores e eles acabaram sendo proibidos por lei dentro da cidade anos depois. Esta capelinha aqui ao fundo, no bairro da Liberdade, tem uma estreita relação com um enforcamento que deu errado, vejam só. Vamos entrar e vamos conhecer. A Capela da Cruz das Almas, oficialmente denominada Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, foi construída no local onde havia um cruzeiro, erguido em homenagem ao Chaguinha, cabo militar Francisco José das Chagas,
que liderou uma revolta por conta dos salários com 5 anos de atraso e a diferença de tratamento entre soldados portugueses e soldados brasileiros. A chamada Revolta Nativista de 1821. Chaguinha, como um dos líderes do movimento, foi condenado à forca, mas a corda quebrou 2 vezes, de modo que a execução foi encerrada a pauladas. O povo, crente de que a quebra das cordas era sinal celestial de inocência, homenagearam o falecido com o cruzeiro. As obras da capela foram iniciadas em 1887 e a primeira celebração data de 1891. Esta capelinha aqui ao fundo é a Igreja do Menino Jesus e de Santa Luzia, e sua construção tem relação com um naufrágio. Vamos conhecer a história. Reino de Clio, nos caminhos da história, nas igrejinhas charmosas do centro de São Paulo. Ana Maria de Almeida Lorena Machado era uma mulher da elite paulistana, devota do Menino Jesus, de quem sempre carregava uma imagem, e de Santa Luzia. Em uma viagem a Paris, o navio em que ela navegava afundou e ela perdeu sua imagem. Quando orou para recuperar seu pertence, percebeu a estátua boiando e a recuperou, prometendo então construir uma capela assim que retornasse ao Brasil. A construção foi feita em estilo neogótico e a obra foi concluída em 1901. Dona Ana faleceu 2 anos depois, estando sepultada no altar principal. O local foi tombado em 1995. As fotos que compuseram todos os nossos vídeos estão disponíveis na nossa seção de visitas virtuais. Veja aí na descrição do vídeo o link para cada uma das igrejas. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se aí no nosso canal e ative a sinetinha, porque vem muito mais por aí. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade de São Paulo.